Boa noite a todos, a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos sentindo uma paz, uma tranquilidade ao nosso redor e vamos assim nos deixando envolver por estas energias aqui presentes e vamos imaginando luzes brancas caindo sobre nós, que vão acalmando a nossa mente, o nosso coração. E essas luzes vão assim nos ligando com a espiritualidade superior, vão nos ligando com o nosso mentor espiritual, a quem muito carinhosamente chamamos anjo da guarda. Vamos nos ligando com Deus, com Jesus, e vamos lhes pedir que nos inspirem, que nos tragam boa disposição para recebermos a mensagem de hoje, que ela possa chegar aos nossos corações e que nos traga luz ou que nos responda àquelas perguntas que muitas vezes nos colocamos. E vamos assim visualizando Jesus frente a nós. E Jesus vai agora espalmando as suas mãos sobre as nossas cabeças e das suas mãos vão caindo luzes de várias cores que nos envolvem da cabeça aos pés. E assim Jesus nos faz uma limpeza completa, deixando o nosso ser reequilibrado e vai trazendo muita paz aos nossos corações. E assim Jesus nos vai abençoando e protegendo. E vamos agora nos ligando a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e vamos lhe agradecer pela vida, por tudo o que temos e por tudo o que somos. E assim vamos louvando o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por aberto a nossa preleção. E o tema de hoje tem a ver com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata de uma mensagem, uma realeza terrestre. Este tema vai abordar um pouco aquilo que fazemos com a nossa vida. Esta mensagem faz um pouco de futurismo. Vamos aqui um pouco pôr aqui a bola de cristal a funcionar e tentar deslindar como é que podemos aproveitar esta vida, este momento, agora, para que no futuro possamos ser mais felizes, mais tranquilos e que não nos traga tantas preocupações. Porque, como todos sabemos, nós, para além deste corpo material que nós temos, nós somos um espírito que sobrevive à morte. E a mensagem de hoje fala nessa chegada ao outro lado. E a mensagem vem de uma rainha
que, ao chegar ao lado de lá, se revoltou porque achou que, por ser rainha, depois de morrer, continuaria rainha, continuaria a ser tratada com todas essas obséquias que uma rainha e um soberano supostamente têm direito. Só que nós, ao chegarmos ao lado de lá, ao reino dos céus, ou à pátria espiritual, como muitos também gostam de lhe chamar, que é a nossa verdadeira casa, nós chegamos lá exatamente como saímos de cá, com os mesmos pensamentos, com as mesmas preocupações, com os mesmos ódios, com os mesmos afetos. Não mudamos em nada. A nossa consciência apenas se transfere de local, porque nós continuamos os mesmos. E por isso é necessário irmos cuidando dos nossos pensamentos, das nossas ações, de tudo aquilo que vamos fazendo durante a nossa vida. Porque aquele ditado que nós muitas das vezes costumamos ouvir dos mais antigos, dos mais velhos, quem semeia tempestade escolhe ventania, uma coisa assim. Isso quer dizer que todas as nossas ações têm uma repercussão, seja daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos, e por vezes noutras existências. E por isso é preciso também irmos cuidando e pensando naquilo que queremos para o nosso futuro. E esta rainha mostrou-se muito surpreendida e ela, logo no início da mensagem, diz o seguinte: o que levei comigo da minha realeza terrestre. Esta foi uma questão que ela se colocou a ela e a resposta foi nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem mais acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Portanto, não adianta nós acharmos que somos superiores ou que estamos num patamar superior a outras pessoas e que hoje somos bem-sucedidos, temos alguma riqueza acumulada e desfrutamos dessa riqueza. Só que muitos de nós, nessas situações, esquecemos quem está ao nosso lado, quem é nosso companheiro na vida, seja o nosso motorista, seja a nossa empregada de limpeza, seja o taxista, quem for. Nós, por vezes, tratamos essas pessoas com indiferença ou até com desprezo. E isso não nos adianta de nada, porque hoje desprezamos essas pessoas e no futuro, se calhar, são elas que nos vão dar a mão. E muitas das vezes dão-nos a mão quando fazemos a passagem para o outro lado. Esta mensagem é um convite a fazermos também uma reflexão a tudo o que fazemos na nossa vida e tendo sempre como farol ou como guia a mensagem de Jesus. Porque Jesus também nos apontou que o reino dele não era este. O reino dele era o reino dos céus. Aqui todos nós, de alguma forma,
gostamos ou somos reis nas nossas casas, onde colocamos ordem ou até impomos a nossa vontade contra a vontade de outras pessoas. Nós somos esses pequenos reis e às vezes é preciso também pararmos e olharmos para dentro de nós e colocar alguma ordem na nossa suposta ordem, porque às vezes aquilo que nós achamos que é correto ou certo, às vezes nós estamos fora do caminho, e este fora do caminho tem a ver com as leis divinas, porque tudo se resume às leis divinas, não às leis dos homens. Nós temos que respeitar as leis dos homens, porque vivemos em comunidade, mas acima dessas leis aqui dos homens, existem as leis de Deus que são imutáveis. Elas não se alteram, nem pela nossa vontade, nem pelo nosso desejo. E nós, conhecendo essas leis, que elas já estão inscritas em nós, na nossa consciência, no nosso coração, nós de alguma forma já sabemos quando estamos a fazer o bem ou quando estamos a fazer o mal. Isso é um indício que conhecemos as leis. E por isso é necessário irmos-nos preparando. Não é uma coisa que se faz de um momento para o outro. Vamos nos preparando ao longo da nossa vida. E muitos de nós que já frequentamos o centro espírita, seja aqui, seja no Brasil ou noutra parte qualquer do mundo, a mensagem é sempre a mesma. É a doutrina dos espíritos a falar-nos de como temos que respeitar as leis de Deus para vivermos em comunidade, mas também levando-nos a preparar-nos para a vida no plano espiritual. E a determinado momento, esta rainha diz assim: ó Jesus, dissestes que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono da rainha, não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Porque nós vamos aprendendo é na dificuldade e vamos percebendo qual é o nosso melhor caminho, porque cada um de nós está num plano diferente de evolução e apesar de frequentarmos o Espiritismo e de conhecermos alguma das leis divinas, a caminhada de cada um é sempre diferente da do companheiro. Mas, no entanto, se todos caminharmos em direção àquilo que foi a mensagem de Jesus há 2000 anos atrás, estaremos todos no bom caminho, com toda a certeza. E assim nós temos que fazer essa paragem na nossa vida, que às vezes é difícil. Temos a vida com muitas responsabilidades, com muitos afazeres, o trabalho, a vida social em casa, com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os amigos e tudo aquilo que nós desejamos para nós próprios, os nossos próprios desejos, que por vezes entram em conflito com aquilo que vamos aprendendo. E às vezes nós crescemos a acreditar que é com o trabalho que vamos conquistar a riqueza, o sucesso, o bem-estar. E muitos de nós depois chegamos aos 60 anos, próximo de ganharmos a renta aqui na Alemanha,
e vemos que trabalhamos, tivemos uma vida muito agitada, mas não temos muita coisa, falta-nos muito. E nós deveríamos fazer mais paragens na nossa vida para fazer essas reflexões, porque fazendo essas reflexões, entender onde é que estamos a ir bem ou a ir menos bem, e aí, nesses momentos de paragem, encontrar um novo caminho ou encontrar um novo fôlego para a vida, para aquilo que estamos a fazer, para trazer mais energia. E assim nós vamos fazendo esse trabalho. E se o formos fazendo ao pouco, no dia em que partirmos, ninguém sabe quando é que vamos partir, convém estarmos sempre com a mala pronta, porque a nossa hora só Deus a conhece. E se nós tivermos a nossa mala pronta, a nossa chegada ao outro lado não vai ser tão dolorosa. Porque podemos ser ricos, podemos ser bem-sucedidos, podemos ter todas as coisas materiais que o planeta nos dá, nada disso nos impede de sermos felizes aqui e no outro lado. Tem sim a ver a forma como nós manejamos todas essas coisas. Porque nós conhecemos pessoas que tiveram grandes fortunas nas suas mãos, mas trabalharam também em prol do mais pobre, do mais necessitado. Mas também conhecemos hoje em dia grandes ricos que apenas querem o nosso melhor. E o nosso melhor é o nosso dinheiro. E essas pessoas vivem apenas a amealhar hoje em dia, têm muito, mas no dia em que partirem e se confrontarem que existe uma outra vida, vão levar um grande choque. Mas nós, que já conhecemos um pouco da doutrina, acho que já não nos vai custar tanto. Assim esperamos. Por isso, este trabalho é um trabalho individual. Todos podemos procurar ajuda nas casas espíritas, em outros grupos, fazendo terapia. Não sei, cada um encontrará a sua forma de se conhecer melhor, de se preparar. Esta é a mensagem, e será sempre a mensagem dos espíritos, é que nós possamos estudar de forma independente, nunca aceitando por feito e por concluído tudo aquilo que nos dizem, mas colocando nas mãos a responsabilidade de irmos averiguar essas verdades. E por isso, esta casa convida sempre a todos os assistidos a poderem participar dos estudos que a casa oferece, seja na Escola de Aprendizes do Evangelho, nas preleções que também estão a decorrer online, neste momento ainda às terças-feiras, às 19h30, e a outros estudos de livros, mas sim de obras espíritas, principalmente da codificação, e fazendo o Evangelho no lar. Mas isto fica à responsabilidade de cada um. Nós não obrigamos nada a ninguém. Cada um tem o livre arbítrio. Por isso aí fica o convite. E assim vamos fechando os olhos, vamos agradecendo por mais este dia, por mais esta oportunidade. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus ou à espiritualidade superior,
para que possamos aqui ser envoltos com boas energias, para que a mensagem que trouxemos hoje possa fazer sentido, possa trazer luz e que assim cada um possa receber no seu coração um abraço do seu mentor espiritual e dos amigos que possam ter vindo nos visitar aqui hoje. E vamos também vibrando com muito amor por todos aqueles companheiros que hoje não puderam estar aqui conosco e vibrando especialmente por aqueles que estão doentes, que estão necessitados de cuidados. E vamos pensando que luzes envolvem esta sala e que caem neste momento sobre nós, criando uma cúpula de luz ao nosso redor, fortalecendo a nossa proteção, fortalecendo também o nosso bem-estar, a nossa autoestima, e para que possamos levar também estas energias e esta cúpula de luz até à nossa casa, para que essa luz possa aí ser distribuída e que os nossos lares possam assim se beneficiar de harmonia, de bem-estar e de proteção divina. Vamos agradecendo por esta noite, por mais este encontro, e vamos abrindo os nossos corações para podermos receber a finalização de todo este tratamento espiritual que já se iniciou quando aqui chegaram a esta casa e que vai culminar com o passe. Uma boa noite para todos e que possam chegar às vossas casas em paz e em tranquilidade. Graças a Deus.